A tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Bendizemos pelas tuas misericórdias, que têm se renovado sobre as nossas vidas manhã após manhã, e elas têm sido a causa de não sermos consumidos. Ó Pai, entregamos as nossas vidas diante de Ti, colocamos diante do Teu altar e Te pedimos perdão, ó Pai, e que Tu continue falando aos nossos corações, que Tu continues, ó Deus, ministrando aquilo que Tu queres. Mantenha, ó Pai, as nossas mentes, nossos ouvidos e os nossos corações cativos na Tua presença, para ouvir a Tua boa, doce voz, e que o Senhor possa continuar nos abençoando, em o nome de Jesus. Amém. Olá, esse é o IPC em Foque, o informativo da Igreja Presbiteriana de Candeias. Olá, esse é o IPC em Foque, o informativo da Igreja Presbiteriana de Candeias. Se você está aqui na nossa igreja pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sua visita aqui é especial para nós. Estamos felizes por contar com você. Você gostaria de se tornar membro da nossa igreja? No final do ano teremos batismos e recebimentos. Passe hoje mesmo no Espaço Conexão, ali no fundo da igreja, ou envie uma mensagem e deixe o seu nome e o seu telefone. Vamos entrar em contato te explicando tudo, pois teremos 3 encontros marcados para te conhecer melhor e te apresentar a nossa igreja. Ficaremos super contentes de te receber e de fazer parte da nossa família. Graça e paz, igreja, tudo bom com vocês? Estou aqui para dizer que nesse mês de outubro começamos uma nova programação com crianças e pré-adolescentes da nossa igreja, o Plano B-Way. Estou aqui para convidar você que é pai de crianças entre 10 a 14 anos a estarem conosco no dia 21 de novembro, para que a gente possa explicar melhor essa programação para você e que a gente possa firmar uma parceria a fim de cuidar melhor das nossas crianças e pré-adolescentes. Espero vocês dia 21. Um abraço. Irmãos, atenção para o jeito certo de se utilizar a máscara. Não puxe a máscara para o queixo. Não deixe o nariz descoberto e não cubra somente as narinas. Não use máscara com folga nas laterais. Não deixe a máscara sobre o banco nem sobre nenhuma outra superfície. Mantenha o distanciamento social. Não sente no X marcado nos bancos. Acomode-se nas extremidades. As medidas de prevenção instituídas pelas autoridades valem aqui dentro da igreja. Seja prudente, vamos nos proteger e proteger ao próximo. Contamos com a colaboração de todos. Atenção pais e mães ou responsáveis. Se você estiver com alguma criança aqui no templo, ela precisa ficar junto com você aí no banco. O conselho solicita que nenhuma criança fique circulando pelas dependências da igreja durante o culto. Contamos com a colaboração de todos. Olá pessoal, graça e paz, espero que todos estejam bem. Passando aqui rapidinho para deixar uns avisos muito importantes do nosso PC Kids. No dia 24 de outubro, às 16 horas, aqui no estacionamento da nossa igreja, nós estamos promovendo o nosso drive-thru. É um momento singelo, mas com muito carinho, que nós queremos proporcionar às nossas crianças que desde março não vêm aqui à igreja, né? Então traga o seu filho, né? Será um momento muito legal. Faça a inscrição dele aí no Espaço Conexão, só para a gente ter uma noção de quantidade. Dia 24 de outubro, às 16 horas, no estacionamento da nossa igreja. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Olá, eu sou o reverendo Halley Franco, da Igreja Presbiteriana de Candeias, e vim convidar você para as nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, que a partir deste domingo vão acontecer online. Serão 9 aulas ministradas por mim, pelo reverendo Edney, por Lucas Dias, no canal do YouTube da nossa igreja. Todo domingo, às 10 horas da manhã. Vamos abordar temas relevantes para toda a igreja, através de um guia prático de fé, e ao final de cada lição, você terá à sua disposição uma videoaula, um e-book do estudo e um exercício para realizar. Os alunos mais assíduos receberão um certificado digital ao final do curso, que se dará no dia 13 de dezembro deste ano. Irmãos queridos,
Não deixem de participar e de acompanhar as nossas aulas através do YouTube e do site da IPB Candeias. Vai ser uma bênção compartilhar essa jornada de conhecimento mais profundo da Palavra de Deus com os irmãos. Muito obrigado. As demais atividades dos ministérios seguem suspensas por tempo indeterminado, mas você pode nos encontrar online a qualquer momento em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. É só digitar IP Candeias que você vai nos encontrar. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Amados, a palavra de Deus lá em Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler só o versículo anterior que não está ali. Eu vou ler a partir do 6, mas ali você vai encontrar impresso a partir do 7. Mas eu vou ler um versículo anterior. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 9. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu aos pobres e a justiça permanece para sempre. Nós vamos ter a oportunidade agora de também cultuar a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Você não precisa sair do seu lugar, os nossos diáconos vão estar se dirigindo até você, basta você levantar uma das mãos, sinalizar e ele chegará até você. E você que está assistindo, você tem a oportunidade de estar vendo aí abaixo do vídeo as nossas contas da Caixa Econômica e do Banco do Bradesco, e você pode a qualquer momento fazer uma transferência bancária, se dirigir, fazer o seu depósito, assim como você que está aqui no templo. Eu estava lembrando ali, eu estava procurando algumas coisas em casa e achei esse boletim aqui, né? Foi o último boletim que foi entregue na igreja antes da pandemia, dia 8 de março de 2020. A gente estava fazendo, inclusive, chamadas alusivas ao aniversário da Igreja Presbiteriana de Candeias, né? E eu estava olhando aqui, e aí disse lá, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração do Senhor. Então, que eu e você, que possamos estar planejando sim, mas sabendo que é do coração de Deus que vem a resposta certa para as nossas vidas. Então, que Deus possa estar nos abençoando, rica e poderosamente. Mais uma vez, baixe sua cabeça, nós vamos estar orando, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, mais uma vez, queremos te bendizer e exaltar o nome. Queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido a nossa provisão dia após dia. Sabemos das dificuldades, cremos que temos passado por dificuldades, mas a tua boa mão tem nos conduzido seguro até a presente data. Ó Deus, queremos nessa hora estar, ó Deus, devolvendo ao Senhor, te cultuando com os nossos dízimos e nossas ofertas. Ó Pai, que em nome de Jesus tu possa, ó Deus, estar abençoando as mãos daqueles que amam de administrar esses recursos. Que o Senhor possa glorificar o teu nome também através desse momento. Aqueles que não poderão participar, quer seja por desemprego, por dificuldade, que o Senhor possa suprir as necessidades, abrir porta de emprego, porque sabemos e cremos num Deus poderoso, que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera, e mediante a crise, e mediante a qualquer outra circunstância. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor Jeová, o Senhor Jirei. Ó Pai, que o Senhor continue operando no nosso meio.
ó Pai, que em nome de Jesus nós possamos continuar glorificando, exaltando e bendizendo ao nome santo do Senhor Jesus. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Vamos nos colocar de pés e cantar novamente do início. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Declare para o seu Deus nessa noite assim: Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Oh, Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém, Senhor.
Estamos diante de Ti, por meio de Jesus, por Sua obra, para Te adorar. Amém, Senhor. Parece que nós tivemos um pouquinho de dificuldade na transmissão. Já resolveu ou não? Já resolveu? Ah, glória a Deus, Deus existe. Vocês que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu agradeço vocês todos que trabalham, vocês todos que estão aí servindo para que seja possível essas transmissões. Vocês da mídia, todos vocês. Vocês também do louvor, da adoração. Que louvor lindo! Esse hino é fantástico. E essa parte que diz: leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. No templo antigo, tinha a primeira parte chamada lugar santo, que era um lugar onde se fazia sacrifícios e oferendas todos os dias, tanto no templo como no tabernáculo. Mas tinha uma outra parte chamada lugar santíssimo ou santo dos santos, onde estava a arca da aliança, a aliança de Deus com o seu povo, como mediador Moisés, lá no Monte Sinai. Aquela arca onde se colocou as 2 tábuas de pedra com as 10 leis, os 10 mandamentos, um pouco do maná que Deus alimentou o seu povo, e o bastão de Moisés. E por cima disso, tinha uma chapa metálica, onde uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali e derramava o sangue do cordeiro sobre aquela chapa metálica, na tampa da arca, e ali representava o Cordeiro de Deus que viria, Jesus Cristo, tirar o pecado do mundo. Este lugar era chamado o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. E esse louvor que nós tivemos agora, ele trata exatamente de suplicar ao Senhor: eu quero entrar no Santo dos Santos, eu quero te adorar aí, Senhor, eu quero te adorar na sala do trono, onde tu estás assentado. Nós podemos hoje ter esse privilégio, mas nós veremos que não havia esse privilégio até o Cordeiro de Deus vir ao mundo e ser sacrificado, cobrindo os nossos pecados e nos dando livre acesso a Deus. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Versículos 37 e 38. Marcos 15, 37 e 38. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto abaixo. Rasgou-se o véu, livre acesso à glória de Deus. Mas Jesus, dando um brado, expirou, morreu, e o véu do santuário, que separava o santo dos santos do lugar santo, rasgou-se em 2 partes, de alto abaixo. Rasgou-se o véu, livre acesso, doravante,
a glória de Deus. A pandemia do Covid nos tirou vários acessos. Certa feita eu estava caminhando na praia com máscara e os guardas motorizados me pararam e disseram: Senhor, não é permitido caminhar na praia. Eu falei assim: mas eu não estou sentado, eu estou caminhando, estou fazendo uma caminhada. Não é permitido nem caminhar, volte para a sua casa. E eu obedeci. E ele disse: acesso impedido às praias. Marina e Vitor, meu genro que está aqui, eles estavam com passagem comprada e de uma hora para outra teve as suas passagens transferidas por causa do acesso impedido de chegar-se aos Estados Unidos e depois para o Brasil. Acesso impedido, passagem transferida. Atualmente, os Estados Unidos e a Europa fecharam a entrada, o que eles estão chamando da segunda onda da pandemia Covid-19. Mas ocorreram na história, outros acessos impeditivos, acessos impedidos. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia e o Ocidente dividiram a Alemanha ao meio. E o lado oriental ficou sob o domínio da União Soviética. E aqueles que lá estavam começaram a migrar para o oeste, para o ocidente. E para não esvaziar aquela parte dominada pela União Soviética na Alemanha, antiga Alemanha Oriental, eles construíram um muro em Berlim e depois por toda a Alemanha. E em 1989, esse muro caiu. E as pessoas tiveram acesso aos seus familiares, aos seus amigos. E eles choravam aos prantos pelo privilégio do acesso de se encontrarem muitos depois de 40 anos. E o que dizer do acesso a Deus? De ter acesso a Deus, mas antes de Cristo era somente uma promessa. O acesso estava fechado, havia uma cortina, o véu não era véu de filó para nos livrar dos mosquitos, não. Era, na verdade, feita de pele de animal, e aquilo era uma cortina grossa, era uma lona. Ninguém entrava ali, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, com uma corda amarrada na cintura, caso tivesse um mal súbito, fosse arrastado de lá para fora. O homem não tinha acesso, porque ali no Santo dos Santos estava a presença de Deus. A presença de Deus representada na Arca da Aliança. Lá estava a glória de Deus. Rasgou-se o véu. Livre acesso agora, doravante a glória de Deus. O que significa isso? Que o acesso a Deus foi restaurado por Jesus Cristo na sua morte. Em todas as civilizações, na história dos povos, não existe nenhum povo sem religião. Não há nenhuma civilização antiga que não tivesse deuses. Isso confirma que o homem foi criado assim, carente de Deus. Pascal afirmou o seguinte: o homem tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus, e somente Deus pode preenchê-lo naturalmente. Se é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. É por isso que pessoas ricas, bem-sucedidas,
aparentemente felizes, suicidam-se por causa do chamado vazio existencial, que para nós que conhecemos a palavra de Deus, o vazio de Deus leva ao desespero. Que bênção a nossa ter comunhão com Deus através de Cristo, e nós temos livre acesso. Quando orares, entra no teu quarto, é no teu quarto que você tem acesso a Deus. Pai que te vê em secreto, te ouvirá. Tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, crendo recebereis. A gente está tão acostumado com isso, que não para pensar que isso foi algo que ocorreu depois que Cristo. Nós, a igreja hoje, não valorizamos o privilégio que temos, não refletimos, não adoramos a Deus pelo livre acesso a Deus. Deus criou o homem com glória. Porém, ela foi retirada pelo pecado, causando em seu lugar um vazio, como os buracos negros do universo. Tudo que entra no campo magnético dos buracos negros do universo são absorvidos por eles e desaparecem. Até mesmo a luz desaparece dentro dos buracos negros do universo. Tal é a sua força magnética. E da mesma forma, esse buraco negro que o homem tem dentro de si e que tenta substituí-lo, preenchê-lo, buscando as suas satisfações, como na época dos hippies, sexo, droga e rock and roll. Não adianta, tudo isso leva ao desespero, pois não satisfaz o vazio deixado por Deus. Queridos, a Bíblia nos mostra o privilégio de ter acesso, nós, a igreja, à glória de Deus. Em primeiro lugar, no paraíso, lembremos-nos, o acesso era total e irrestrito. Acesso à glória de Deus e ao próprio Deus. Perfeita harmonia entre Criador e criatura. Eram parceiros, Deus e o homem. No capítulo 2:19 diz: havendo Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Que acesso, parceria, sociedade entre Deus, o Criador, e a criatura, que trazia a sua glória, a sua imagem e semelhança. Que privilégio! Deus criou os animais e as aves e trouxe para que Adão desse o nome. A hora que ele viu aquele elefantão, parecia um elefante, ele falou: elefante. Aí veio um macaco lá com macaquice, ele falou assim: está fazendo muita macaquice, esse é o macaco. Quem pôs o nome nos animais foi Adão. Total harmonia, acesso total à presença de Deus. Mas o acesso, como já dissemos, foi interrompido pelo pecado. No Éden, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus. Após a desobediência, foram expulsos do jardim, para não terem acesso à árvore da vida e ao acesso à glória de Deus. Se eles foram expulsos para não terem acesso à árvore da vida e, naturalmente, à intimidade de Deus, é porque eles tinham até mesmo acesso à árvore da vida. Não havia limites.
O acesso, portanto, total e irrestrito que Adão e Eva tinham no paraíso, no Éden, foi interrompido pelo pecado. E no decorrer da história, tentar o acesso sem a devida permissão de Deus traria punição com morte. Nadab e Abiú, filhos do primeiro sacerdote, eles eram, portanto, sacerdotes aprendizes. E Deus estabeleceu a confecção do tabernáculo. O tabernáculo era uma grande tenda, como fosse uma tenda de circo, que servia de igreja, de templo para Deus. E lá estava o lugar santo do sacrifício diário e o lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Os filhos de Arão não tiveram respeito e temor ao Senhor. E não importando com as rígidas regras do culto a Deus, eles levaram fogo estranho ao culto a Deus e foram imediatamente fulminados. Com Deus não se brinca. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é fogo consumidor. Temos que ter amor, mas também tremor e temor a Deus. Respeitá-lo, obedecê-lo. Mas Nadab e Abiú, os filhos de Arão, levaram fogo estranho e foram imediatamente fulminados. Cena seguinte: Deus fala com Moisés. Levítico 16, 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor com fogo estranho. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra também. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório, a arca da aliança. Deus estava ali numa nuvem, lá estava a glória de Deus. E Deus então fala com Moisés: diz ao seu irmão Arão que eu já matei os 2 filhos dele, e ele não entre lá se não for convidado. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o resplendor de Deus, de sua santidade, de suas virtudes insondáveis, impossíveis de conhecê-las totalmente. É o refulgir, é o refulgor, aquilo que vem e brilha mais do que o sol. Brilha. Esta é a glória de Deus, pela santidade de Deus. Ali estão todas as virtudes de Deus. Deus é insondável, Deus é o Todo-Poderoso. A glória de Deus é a manifestação do próprio Deus com as suas virtudes e riquezas insondáveis. O homem estava separado dessa glória. Mas na introdução da carta aos Hebreus, disse assim: havendo Deus, Hebreus 1, de 1 a 4, havendo Deus outrora falado
muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E o versículo 3 então diz: ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus veio à terra na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus veio à terra, o homem de Nazaré, a criança que nasceu em Belém. Ele era Deus homem, homem Deus, Deus homem, homem Deus. Ele é o Criador e o mantenedor do universo, e o próprio Deus veio, e aí a glória chegou à terra. Por isso que os anjos cantavam: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra a quem Ele quer bem. A glória de Deus. Vieram os magos trazendo as oferendas, porque eles reconheceram que a glória de Deus tinha chegado através daquele bebê na manjedoura de Belém. Aleluia. Vimos a glória de Deus assim manifestada em outros contatos com os homens. Moisés, sarça ardente. Moisés, Moisés, o que é, Senhor? O que é, Senhor? Tire a sandália dos pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. Isso, a princípio, parece ser uma coisa ruim, desagradável, um carão, uma chamada, mas não é assim. Onde Deus está é terra santa, não diz lá? E quando o homem tira a sandália dos pés e pisa na terra santa, ele é santificado imediatamente por Deus. A glória de Deus também se manifestou no Sinai. A glória de Deus se manifestou de tal monta que trouxe terror a mais de 2 milhões de pessoas. Capítulo 19 de Êxodo: o dia amanheceu diferente, clareava, mas não clareava, escurecia, mas não escurecia, clareava e começou a haver um barulho, trovão, relâmpago, aí começou a sacudir aquela cadeia de montanha que sai do norte da Europa e vem até do sul da África. A cadeia do Sinai parecia uma gelatina diante da presença de Deus que descia sobre o monte para trazer os 10 mandamentos. Ali estava a glória de Deus, aterrorizante, tanto assim que fizeram uma comissão e foram a Moisés: Moisés, fala tu conosco, mas não fale Deus conosco, para que não morramos, porque lá estava a glória do Deus Santo. O homem não tem condição de ficar na presença do Deus Santo sem Deus santificá-lo. E a sandália dos pés. E na preparação, Deus diz a Moisés, Êxodo 19, versículos 11 e 12: e estejam prontos para o terceiro dia, porque ao terceiro dia, à vista de todo o povo, o Senhor descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, não toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Tentar acesso a Deus sem a permissão devida
gerava punição com morte. E é interessante que Deus diz: cuide dos animais, até um animal que chegar será apedrejado. Que privilégio é o nosso, que privilégio é o nosso. Rasgou-se o véu, temos livre acesso à glória de Deus. Mas antes de Jesus chegar, o acesso estava prometido. Isaías, 5 séculos antes de Cristo, mais ou menos, no capítulo 11, versículo 9 e 10, palavras proféticas de que Deus mudaria o seu relacionamento com os seus filhos, com os fiéis. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, Jesus, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será morada. Dizendo que Jesus Cristo viria sobre o monte de Sião, e isso se cumprirá na sua segunda vinda. Mas Jesus já veio, e ele trouxe a glória consigo. Havia a promessa de que Deus iria mudar o relacionamento, Deus iria rasgar o véu, e nós poderíamos novamente, como no Jardim do Éden, adentrarmos na sua intimidade, a sua presença. Em Ageu 2, de 7 a 9, Ageu 2, de 7 a 9, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nabucodonosor, os babilônicos tinham destruído Jerusalém e o templo. Eles voltam com Esdras, Zorobabel, profeta Ageu, e eles edificam primeiro o templo. Passou-se mais um tempo e veio Neemias para reconstruir a cidade. Quando aqueles que conheceram o templo de Salomão viram o barraquinho que estavam agora chamando de templo, eles choraram, porque eles só estavam olhando a estética. Mas aos olhos de Deus, a importância desse segundo templo era uma palavra profética de que a glória de Deus viria com Jesus Cristo novamente. E aquele templo que parecia uma choupana em comparação ao faustoso templo de Salomão, este agora parecia uma choupana de pedras. Mas Deus usa o profeta Ageu. Diga para Zorobabel, diga para Esdras, diga para o povo que a glória desta casa, que vocês estão rindo aí, que vocês estão chorando, mas a glória, o que importa é a glória, o que importa não é a casca, não é o invólucro, é o conteúdo. A glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, porque nessa segunda casa vem o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus Cristo, Deus homem. Aí que estava a maior glória, porque Deus viria e entraria naquele templo reconstruído por Esdras, Zorobabel e Ageu. Mais tarde, Herodes o Grande fez algo magnífico, tanto assim que trazia orgulho
Jesus Cristo, de certa feita, foi chamado pelos apóstolos ou discípulos: Senhor, que majestoso esse templo. E Jesus falou aqui: não ficará pedra sobre pedra. Porque Deus não está preocupado com o que é estético, com o que é exterior. Deus está preocupado com o conteúdo. E aquele que tem a glória de Deus inato em si, Deus, Jesus Cristo, Deus homem, viria. E aí que está a verdadeira glória. Não de pedra, mas de Deus se fazer homem. Portanto, o acesso no decurso do trato de Deus com o remanescente fiel, com Abraão, Isaque, Jacó, com Moisés, com Davi, estava prometido. Chegará o tempo em que vocês terão liberdade total. Meus irmãos, não conta para o vizinho não, mas é o nosso tempo. Tá bom para você? Tá bom para você aí? Pare para pensar. Não pense que é coisa de pequena importância. É de grande importância. Você tem que imaginar que nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, nem Isaías, nem Jeremias, nem Daniel, nenhum deles teve o privilégio que você, que nasceu debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, tem. Você chega e bate a porta lá. O meu netinho, ele é meio danadinho, ele está lá, é filho do Vitor, e ele não pede licença para nada não. Ele chega e vai mexendo aqui, e aí ele vai tirando, ele vai catando, vai tirando, vai catando. No final vai ter alguma coisa ainda que ele não quebrou, mas já quebrou algumas coisas, mas não tem problema, porque ele tem livre acesso, é na casa do voinho e da vovinha. Ele tem acesso. Uma das fotografias emblemáticas do presidente Kennedy foi quando John, seu filho, brincava debaixo do seu birô, na sala oval da Casa Branca. Era como se tivesse humanizado aquele lugar mais poderoso da terra. Nós, do mesmo jeito, irmãos, nós temos esse acesso a Deus e a sua glória. O acesso estava também tipificado na antiga aliança. Tipificada é representada na antiga aliança. 2 Coríntios 3:7. E se o ministério da morte, da lei, gravado com letras de pressa, se revestiu de glória, a ponto que os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, e a glória de Deus pervadiu o corpo físico de Moisés, a tal ponto que o seu rosto parecia o sol do meio-dia, ofuscante, a tal ponto que ele teve que colocar um véu na frente. E aqui o que diz Paulo, 2 Coríntios: se aquele ministério, a antiga aliança, se revestiu de glória, a tal ponto de Moisés ter que colocar um pano na cara, porque as pessoas não conseguiriam encarar o refulgor do seu rosto. Quanto mais nós, irmãos, nós não temos rostos brilhantes, mas espiritualmente, quando você chega no lugar, ali chegou a glória de Deus, porque a glória de Deus está dentro de você, a glória de Deus anda com você, a autoridade que Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto de pregar o evangelho a toda criatura, a glória de Deus, eis que estarei convosco todos os dias. Você hoje é receptáculo e promotor da glória de Deus onde quer que você se encontre. E se você chega numa casa e se ali tem demônios trazendo opressão àquela família, quando você chega, você fala: Jesus Cristo esteja nessa casa, e começa a falar de Jesus Cristo. A gente não vê, mas quem tem olhos espirituais usa
numa hora para outra, os demônios tremem, porque você fala: eu chego aqui com a autoridade da glória, daquele que recebeu toda a glória, Jesus Cristo. O acesso restabelecido por Cristo. No seu nascimento, Jesus trouxe a glória de Deus. Todos conhecem, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Aquela glória de Hebreus 1,3. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. A glória de Deus veio na bagagem com Jesus. Lembrando da introdução da mensagem, muitas pessoas tendem ou tentam preencher o vazio existencial. Não é vazio existencial, é vazio divinal, vazio de Deus, com tudo aquilo que lhes apeteça, até mesmo pecados bárbaros, mas Ele tem prazer naquilo. Outros nem tanto, levem uma vida decente, mas tem tudo que a vida lhes oferece: riqueza, fama, prazeres, e mesmo assim tem esse vazio existencial ou divinal e se suicidam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você não somente tem a glória de Deus, você agora é irmão de Jesus. Ele pegou a sua herança e falou assim: vamos dividir em partes iguais com vocês. Isso é algo extraordinário. Nós temos a glória, a riqueza de Deus à nossa disposição, através de Jesus Cristo. Na sua morte, o véu que nos separava da glória de Deus foi rasgado. Mas Jesus, dando um brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes abaixo. Rasgou-se o véu, livre acesso à glória de Deus. 50 dias após, o acesso restabelecido através da morte de Cristo, que rasgou o véu da separação, foi confirmado pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Santo Espírito, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Eles estavam fechados, e com o barulho de um vento entrou o Espírito, pneuma, que no grego é pneumatos, Espírito, que é vento. O vento de Deus entrou ali onde eles se encontravam, e desceu sobre a cabeça de cada um deles línguas de fogo. As línguas de fogo, sabe o que era? A glória de Deus agora dentro dos servos de Deus. É o Espírito Santo. Ele não está sobre nós, Ele está agora dentro de nós. Por isso que diz em Corinto que nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que nós não podemos viver em pecado, achar que nós podemos viver a nossa vida do jeito que a gente pensa. Não, Deus estabeleceu princípios na sua palavra. Você não se pertence a si mesmo, como os meus filhos não pertencem a mim. Como hoje, batizando uma criança, eu disse aquele versículo do Salmo: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, é galardão de Deus. Nós também não nos pertencemos, nós fomos comprados a preço de sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos agora para a glória de Deus. A glória de Deus está dentro de nós. 2 Coríntios
3, 7 a 9. E se o ministério da morte, gravado com letras, estou repetindo, em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, da velha aliança, da lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Justiça que vem pela fé, pela graça em Jesus Cristo, que está sobre nós, que está na igreja, que está dentro de você. Rasgou-se o véu, livre acesso à glória de Deus. O acesso se dá pela conversão, quando o véu é rasgado no nosso coração. Você não está entendendo? O véu foi rasgado lá, mas o véu que cobre a sua vida da glória de Deus tem que ser rasgado. Segunda Coríntios 3,18. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Você só verá a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Você só verá a glória de Deus. Você que está nos acompanhando aí. Se você nascer para Deus, se você permitir o Espírito de Deus, o Espírito Santo, transformar a sua vida, se você se reconhecer pecador e olhar para o Cordeiro de Deus, que cobre a tampa do propiciatório eterno, de todas as minhas e suas faltas, de todas as nossas faltas, se você clamar, Deus, perdoe os meus pecados, em nome de Jesus Cristo, pois Ele já derramou o seu sangue, eu peço que o Senhor me perdoa, que o Senhor me converta a Ti, e imediatamente o Espírito Santo fará, e Ele virá para dentro de você, porque Ele não somente salva, mas Ele também nos sela, para nos tornarmos continuamente selados, propriedade exclusiva de Deus. Efésios 1, 9 e 10. Você pode ver depois, que nós fomos, depois de ouvirdes a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Deus não somente nos converte, mas Ele nos sela, Ele coloca um carimbo, e esse carimbo se chama Espírito Santo. Agora, não somente temos o privilégio do acesso, mas também somos aperfeiçoados de glória em glória, detentores e emissários da própria glória de Deus, detentores e emissários da própria glória de Deus. Olha que coisa linda, 2 Coríntios 3,18. E nós, como rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito Santo. Nós somos transformados, nós estamos em contínua transformação e aperfeiçoamento, para que a glória de Deus cada vez mais se manifeste em nós. A vereda do ímpio é como a escuridão, nem sabe ele em que tropeçam, mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Nós somos transformados de glória em glória. Oh Deus, que privilégio é o nosso, somos transformados de glória em glória, o Espírito de Deus está em nós. Você é os pés de Jesus Cristo, você é as mãos de Jesus Cristo, você é os ouvidos de Jesus Cristo, você é os olhos de Jesus Cristo, você é a boca de Jesus Cristo. Aonde você vai, Jesus vai com você, a glória de Deus. Assuma esse privilégio e autoridade. Deus quer que nós tenhamos autoridade. O telescópio Hubble é um satélite com lentes enormes que capta imagens do universo, dos confins do universo, tira fotografia
e manda para a terra. Irmãos, hoje funcionamos como os espelhos do satélite Hubble. Nós somos os Hubble de Deus, não é o Rumble, não. Captamos e refletimos a glória de Deus. Somos captadores, refletores da glória de Deus, através de Cristo Jesus. Captadores e refletores. E emissários. Somos embaixadores de Cristo, somos emissários. Nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 19 e 20. A glória de Deus, portanto, está em nós e se manifesta no mundo através de nós. Nas mensagens sobre as quarentenas bíblicas, falamos que é fundamental o encontro com a glória de Deus para a missão, para o serviço, o que ocorrera com Moisés no Monte Sinai. Porém, a glória que nele se manifestou, porque ele teve um encontro com Deus, vários encontros, o primeiro do chamamento e depois dos 10 mandamentos, mesmo Moisés, a glória nele se manifestou transitória e desvanecente. O brilho que tinha no rosto ia desaparecendo. A glória de Moisés era da antiga aliança. E a glória da nova aliança, na qual nós estamos, através do sangue de Jesus, é permanente e crescente, de glória em glória. Deus nos adverte, portanto, irmãos, a entrar veementemente diante da sala do trono. Irmãos, olha que versículo impressionante. Hebreus 10, 19 e 20. O pessoal do louvor pode vir, por favor, porque diz isso aqui no louvor que nós cantamos e vamos cantar novamente. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, Jesus. Nós temos, irmãos, que ser muito mais audaciosos, muito mais corajosos, muito mais atirados. Nós temos que entender que nós estamos vivendo na era da glória de Deus, da graça do Senhor. Toda autoridade nos foi dada através de Jesus Cristo, e agora nós temos a autoridade dele. Eis que estou convosco todos os dias. E aqui o escritor aos Hebreus nos chama a entrarmos com veemência. Lembra que era naquele lugar terrível, que quem entrasse sem a permissão e a orientação prévia de Deus era fulminado. Nesse lugar, no Santo dos Santos, nós podemos chegar, porque Arão e os outros sumos sacerdotes chegavam lá com o vaso com sangue e derramavam em cima do propiciatório a tampa da Arca da Aliança. E ali ele pedia perdão a Deus pelos seus pecados, pedia perdão pelo pecado do povo, e Deus falava: o pecado está perdoado, porque Deus olhava lá na frente o cordeiro dele que iria ao mundo, Jesus Cristo. Então aqui está dizendo que nós podemos entrar na presença de Deus, não com sangue de touros ou de ovelhas, mas podemos entrar com o sangue de Jesus Cristo. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós estamos consagrados pela carne, pelo sangue de Jesus Cristo. Rasgou-se o véu de cima a baixo. Impossível ao homem ter cortado no dia em que Jesus morrera, porque seria fulminado. Foi Deus quem cortou. A tesoura estava na mão de Deus, e de cima para baixo era uma lona, era uma cortina muito grossa.
Quando fala que foi de cima para baixo, quer dizer, ninguém iria subir. Quem iria ser o louco de ser fulminado, pegar uma tesourinha, eu vou cortar aqui, seria fulminado por Deus, como Nadab e Abiú, como Uzá, que tentou segurar a arca, porque o boi tropeçara, levando a arca no carro, e ele foi segurar na arca e foi fulminado, porque mesmo ele querendo fazer uma coisa boa, ele não estava qualificado por Deus para tocar no santo. Rasgou-se o véu, de cima para baixo, impossível ao homem ter cortado, porque seria fulminado. Foi Deus quem o cortou. Deus rasgou o véu, livre e total e restrito acesso a Ele, pelo sangue do Cordeiro, para a glória do Senhor. Privilégio nosso, que Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor, vamos colocar em pé, vamos cantar com bastante entusiasmo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos do início. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Diga ao Senhor assim nessa noite: Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono.
Aleluia. Você tem acesso através de Jesus. No sangue de Jesus, nós temos acesso. Isso não é uma fantasia, isso é fato. Oh Deus, ao Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Porque o nosso valor é adquirido, foi transferido por Jesus Cristo, Deus homem, a nós, a tal ponto de nós termos hoje, irmãos, isso é um fato teológico bíblico, a glória de Deus está em nós, e nós devemos nos comportar assim, com a glória, fugindo do pecado e nos apresentando para os propósitos de Deus. Vivemos para a glória de Deus, pouco tempo nos resta na terra, vamos viver para a glória do Senhor, agradar o nosso Deus e sermos úteis para os seus projetos. Vivamos para a glória de Deus. Mas se você se sente culpado, fale com Deus das suas culpas e pede perdão em nome de Jesus. Imediatamente o sangue de Cristo cobrirá todos os seus pecados. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém para sempre a sua ira, pois tem prazer na misericórdia. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará no oceano todos os nossos pecados. Miqueias 7, 18 e 19. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados já não me lembro. Jesus Cristo perdoa e esquece, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que Deus abençoe você e sua família. Você que está nos assistindo, volte-se para Deus. A glória de Deus está onde você se encontra agora. Dobre os seus joelhos e fala com Ele em nome de Jesus, e Ele virá ao seu encontro. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, nesta noite nós fomos abençoados pela verdade da Tua palavra, por aquilo que ela impõe como verdade. Obrigado, Senhor, porque esse é o nosso status. Nós temos a Tua glória em nós, nós temos acesso à Tua glória, nós temos comunhão. Obrigado, Senhor, que nós sejamos captadores da Tua glória e transmissores dela também, para o mundo perdido, para o mundo que está em trevas. Que quando nós chegarmos, brilhe a Tua glória em nós e tome conta do lugar, e os demônios terão que bater em retirada. O pecado, a mentira, porque quando chega a Tua glória, chega a Tua luminosidade, a Tua luz, o Teu esclarecimento. Oh Deus amado, que a gente entenda que o Senhor conta conosco agora para abençoar a muitos. Graças te damos por tamanho privilégio, incompreensível a nós, a tal ponto que a gente não faz muita questão de entender isso, mas é uma tolice, é uma displicência descabida, porque, Senhor, nós podemos
dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está em nós. Abençoe as nossas famílias, abençoe cada um nas suas lutas, abençoe aqueles que estão sendo provados, que estão na provação, que eles, Senhor, nessa noite, busquem forças em Jesus Cristo, que eles busquem, não saiam, Senhor, não se deixem derrotados, não se deixem vencidos, mas tenham uma atitude: não te mandei eu ser forte e corajoso, não te mandei eu ser forte e corajoso, a minha glória está sobre você. Assuma, levante essa cabeça, deixa de reclamar, soltar muxuxos. A glória de Deus está em você, o Deus Todo-Poderoso está na sua vida. Haja dessa forma, não importe quão difícil seja o momento que esteja a passar, em nome de Jesus. Alinhe-se com Deus, e mesmo com lágrimas rolando pelo rosto, você sentirá paz, você sentirá alegria, plenitude, porque você tem Deus. Ainda que por fora você já esteja andrajoso, você esteja alquebrado, feio, mas Deus é quem te olha por dentro. Você é o que Deus diz que você é, não o que você pensa que é, não o que dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é, do que você se tornou. Você agora é receptáculo da sua glória. O Espírito de Deus habita em você. Age com a autoridade de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito repouse sobre nós, família de Deus, glorificados em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, vão em paz. Peço só uma coisa, atenção. Amanhã Jeane vai passar por uma cirurgia na cabeça, porque ela foi atropelada por uma bicicleta, e aí formou-se coágulo. Ela foi para a UTI, saiu da UTI, fez exame, tomografia. Amanhã ela precisa fazer uma cirurgia. Estejamos orando pela nossa irmã Jeane. Irmã Jeane é das missões, é uma mulher de Deus. Oremos por ela, portanto. Amém? E vocês que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui é a casa do nosso Pai. Voltem outras vezes. Fiquem conosco. Deus abençoe. Boa noite. A paz do Senhor.